Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um sábado com Reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês e que ele esteja aqui, reunido conosco, iluminando o nosso encontro esta noite. E o tema que Emmanuel escolhe para esse capítulo 49 se chama Saber e Fazer. É um versículo que está lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Chama-se assim: Se sabes estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. O contexto desse versículo é dado no momento onde Jesus está lá lavando os pés de seu discípulo, né? E aí Jesus fala assim: o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele o enviou. E aí ele diz: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. André, qual que é o contexto que Emmanuel vai trazer para nós de reflexão acima desse versículo tão bonito de hoje? Emmanuel nos traz que todas as religiões, elas ensinam a respeito do bem. Só que dentro dessas religiões, qual que é a quantidade de apóstolos, né, que elas têm? E ele diz assim que está cada vez tendo menos. Tem menos pessoas que estão comprometidas em propagar os ensinamentos de Jesus. Mas será por que a gente tem essa escassez de pessoas assim? Se a gente for pensar em cada religião, quantos por cento daquelas pessoas que estão ali naquele templo, naquele espaço, naquela igreja, quantas pessoas ali sabem o que devem fazer? A outra coisa é quantas pessoas sabem, aliás, quantas pessoas fazem? Porque uma coisa é fazer, é saber, a outra é fazer, como é o tema de hoje. Então, a diferença está exatamente aí. Porque Jesus ensinou, a quem é cristão sabe que Jesus ensinou que devemos amar os nossos inimigos, devemos perdoar. Sabemos disso, não sabemos? Mas quantos fazem isso? Quantos conseguem fazer isso? Aí que está a diferença entre saber e entre fazer. E Emmanuel coloca aqui, tem uma frase dele que está aqui, que está assim, ó: a existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Então, para que a gente consiga ter uma teoria elevada, ou seja, ter uma religião elevada, é preciso muita experiência. E para conseguir experiência é só trabalhando, é só dedicando, é só fazendo, é só nos comprometendo a fazer. E aí, esses dias eu vi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele explicou qual que é a diferença de estar envolvido e de ser comprometido. Então vamos colocar assim, que é como se fosse entre saber e entre fazer. Aí ele fala assim, quando a gente está num hotel, aí a gente desce para tomar um café da manhã, chega lá, tem aquele ovo mexido e tem aquele bacon frito. O ovo mexido que a gente vê, o que a gente deduz? A galinha está envolvida ali. Só que o porco naquele bacon, ele está comprometido. Ele precisou ceder, entendeu? O porco ali, ele foi sacrificado para aquilo. A galinha não, pegou o ovo dela e levou ali. Então, a diferença está nisso, porque quando a gente se compromete com algo, com um compromisso, nós temos que abrir mão de muitas coisas, ou de algumas coisas para nos comprometer. Então, toda mudança que vamos fazer na vida, a gente tem que ceder. A gente tem que abrir mão de algo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se a gente trabalha para Jesus em algum momento, algum dia específico, por exemplo, igual hoje, nós estamos gravando aqui. Nós temos que abrir mão de determinadas coisas para estar aqui gravando. Não estou fazendo um desabafo aqui dizendo que eu não estou gostando de gravar, não. Só estou dando um exemplo aqui. Senão tem gente que entende falar. Ele está falando que não tem que abrir mão de muita coisa para gravar. Não, não tem. Mas de alguma coisa você tem que abrir mão, certo? De estar na presença da sua família,
ou deixar de fazer algum lazer, mas é o compromisso que se tem, é a escolha que se faz. Então é a diferença de saber e de fazer. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, o versículo que eu separei hoje fala assim: João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão. A diferença está entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Igual você comentou com a gente, né, e bem pontuou, é exatamente para que a gente possa praticar, estar envolvido e ter essa bem-aventurança que Jesus nos fala aqui no versículo de hoje, a gente precisa nos comprometer também em fazer, em cumprir o nosso papel, as nossas atitudes. E não só da teoria, a teoria não vai só alimentar a nossa alma, mas é na prática que a gente consegue de fato, os grandes aprimoramentos, aquilo que a gente precisa melhorar aqui na Terra, é colocando todos os ensinos de Jesus em prática. Senão a gente vai ser como apenas os fariseus naquela época, né, que conheciam todas as leis, mas não conseguiam colocar em prática. E que a semana de vocês seja uma semana voltada de ações, nessas atitudes voltadas para as práticas, que é aquilo que a gente mais tem dificuldade. Que seja uma semana de comprometimento, que seja uma semana onde vocês tenham várias ações no bem, comprometidos a cumprir o nosso papel enquanto cristãos. Eu espero vocês na semana que vem para juntos refletirmos o próximo capítulo, que é o capítulo de número 50, chama-se Conta de Si. É um versículo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Que a semana de vocês seja abençoada, que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês e espero vocês nesse mesmo horário na semana que vem. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.